Fala galera, estamos aqui para mais um Drops de leituras obrigatórias da URGS. E antes de começar as dicas, peço para te inscrever aqui no canal do Universitário Litoral, clica no sininho para ativar as notificações, já deixa teu like, que vai fazer a prova da URGS, e siga o Universitário Litoral nas redes sociais. No vídeo de hoje, galerinha, nós vamos falar sobre Júlia Lopes de Almeida, uma das maiores autoras da literatura brasileira, mas só que infelizmente, ela está aparecendo nos últimos anos apenas, sendo reconhecida apenas nos últimos anos em vestibulares, tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul. Ela foi uma escritora de bastante sucesso ali no final do século XIX e início do século XX. ah, Foi colunista de jornal, participou de revistas literárias, revistas políticas, ela que realizava palestras, seminários para falar sobre o direito das mulheres, emancipação do voto, republicana, abolicionista. Vejam só, ela escrevia romances, contos, histórias infantis e participou ativamente da fundação da Academia Brasileira de Letras. Porém, por conta, né, de todo ah, ah, as problemáticas, né, em relação ao machismo dentro da Academia Brasileira de Letras, quem recebeu a cadeira, né, quem foi o imortal, acabou sendo o esposo dela, né, o marido dela, o Filinto de Almeida, poeta, mas não era um poeta assim tão bom, vamos e convenhamos, né? Então, ela que durante quase todo o século XX, né, não recebeu o valor ah, que devia, e é possível de anotar isso nos compêndios, né, nos livros história da literatura brasileira, né? A gente acaba não encontrando o nome dela, no máximo em nota de rodapé, mas ela que tem uma escrita fluida, uma escrita boa, se utilizava muito bem, né, das técnicas narrativas, das técnicas literárias. Finalmente, a Júlia está sendo reconhecida aqui. E qual é a obra dela que está na lista de leituras obrigatórias da URGS? A Falência, a sua obra-prima, publicada pela primeira vez em 1901. E o que a gente tem que saber aqui da obra? Voz narrativa em terceira pessoa. Nós temos aqui uma obra com uma linguagem objetiva, uma linguagem tradicional até, tanto na, no campo da narração quanto no campo dos diálogos, né? E isso é uma característica que a obra compartilha com outras obras realistas ou obras naturalistas. Outro ponto que compartilha, né, com o realismo, com o naturalismo, é o descritivismo. Inclusive, ela é uma narrativa um pouco lenta, porque a voz narrativa para de falar sobre as ações dos personagens para descrever cenários, vestimentas. Inclusive, o primeiro capítulo, né, quando abre o romance, nós temos quase que um capítulo inteiro descrevendo como é o trabalho ali nos armazéns, nas docas do Rio de Janeiro, os armazéns de café, né? Temos aqui como pano de fundo histórico, e é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque nós sabemos que a URGS trabalha com o contexto histórico nas suas questões, é o início da República, né, ali no finalzinho do século XIX, e o ciclo do café, né, o comércio do café no Rio de Janeiro. O que a gente precisa revisar aqui nesse Drops, principalmente? São os personagens, né, gente? Os personagens principais, os personagens que mais aparecem nas narrativas. E aqui a gente tem os dois, né? O casal, né? Francisco Teodoro e a Camila. Né? O Francisco Teodoro, não podemos confundir, tá? Ah, ele migra de Portugal para o Brasil, ou seja, tem uma origem portuguesa, acabou prosperando no comércio de café e, a partir do seu sucesso no comércio, nas atividades capitalistas, acaba ingressando na elite social, na elite econômica
no Rio de Janeiro, ali no final do século XIX, né? A Camila, de origem humilde, né? Família de Sergipe. O que que a gente tem que pensar na trajetória da Camila? Ela, or- que vem de uma origem pobre, casa com Francisco, dentro daquela dinâmica social ali do século XIX, né? Da mulher pobre casar com um homem para ter uma ascensão social. A gente tem isso na narrativa, a Júlia deixou isso bem claro, né? A partir da voz narrativa. E enquanto que o marido está prosperando, fazendo uma fortuna, vive em em um palacete, tem roupas caras, joias, promove recepções toda terça-noite, né? Ela acaba promovendo recepções, mantinha, né, um romance extraconjugal com o Dr. Gervásio, que era o personagem aí que uma espécie de conselheiro da família, né? Quase um agregado, não chega a ser um agregado porque ele não mora na mansão, né? Não mora na casa. Ah, e depois com a falência econômica da família, ela acaba empobrecendo mais uma vez e passando por muitas dificuldades, tendo que depender de trabalho, algo que ela nunca havia feito. Temos aqui os filhos do casal. O Mário é o filho mais velho, vive como um boêmio, anda com várias mulheres, tem conflitos, brigas com a mãe, porque ele sabe que a mãe tem um relacionamento extraconjugal com o Gervásio, e por insistência da família, acaba casando com uma mulher ali na mesma faixa social econômica que a Paquita, acaba indo morar na Europa e, mesmo sabendo que a família acabou perdendo todo o dinheiro, ele demora para retornar ao Brasil. E aqui tem as filhas do casal, a Ruth, que ama música, ah, e é muito solícita para ajudar os outros personagens. E temos a Lia e a Raquel, as duas gêmeas. Além disso, temos a Nina, que é sobrinha da Camila, né? É filha do irmão da Camila, mas ela é tratada como uma empregada dentro de casa, tem uma paixão platônica por Mário. Essa paixão, ela é idealizada, não é concretizada, tá bom, gente? É importante a gente se atentar a isso com aquelas questões em que a URGS gosta de confundir, né? O personagem fez uma determinada coisa e a URGS acaba colocando outra coisa. E temos a Noca, que é empregada da família, uma espécie de empregada-chefe, porque ela tem uma influência, né? Acaba mandando em outros criados, em outras criadas. Tirando os personagens que vivem na casa, né? Da família do Francisco Teodoro e da Camila, nós temos o Dr. Gervásio, que a gente acabou comentando aqui, né? Um homem muito culto, tem influência na família. Ah, quando a Camila perde toda a fortuna, né? Quando o casal Francisco e Camila perdem toda a fortuna, o Gervásio já perde interesse por ela. Olha só a questão do interesse aí, né? As relações humanas, as relações afetivas também sendo medidas por interesse econômico, e isso é algo típico dos romances realistas, das narrativas realistas. Temos o Capitão Rino, e ele, de fato, é um capitão, ele tem um navio, né? O Netuno. É amigo da família, se apaixona por Camila, mas quando percebe que não é correspondido, que na verdade a Camila tem olhos para o Dr. Gervásio, ele decidiu se afastar. Temos as tias da Camila, né? A tia Itelvina, que é uma avarenta, uma sovina e maltrata a criada Sancha. Temos a tia Joana, que é a beata, né? Que vive na igreja e está ali sempre buscando donativos para a igreja. Temos a Sancha, que é criada ali das tias da Camila, é muito maltratada pela Itelvina, sofre tortura pela Itelvina, e inclusive por conta, né, dos conselhos da Ruth, filha da Camila, ela acaba fugindo, e não sabemos se deu tudo certo ou se deu tudo errado, tá? A gente apenas sabe que a Sancha fugiu. O desfecho, não sabemos. E o Inocêncio Braga. O Inocêncio Braga é um personagem que ele aparece pouco na narrativa, mas ele é fundamental, porque é ele que acaba influenciando, né,
ah, ah, o Francisco Teodoro a investir na Bolsa de Valores e, por conta disso, né, Francisco acabou perdendo tudo. Pontos importantes que a gente tem que saber aqui da obra. Bom, a narrativa é basicamente a decadência, né? Vamos acompanhar a decadência de uma família que pertence à elite social e econômica do Rio de Janeiro. Tudo a partir de um olhar crítico, de um olhar cético e apontar ali os problemas, né? Exatamente, da ganância, do adultério, as paixões idealizadas que acabam não se concretizando, causando, obviamente, decepção, dor. E um ponto muito importante aqui, a gente já comentou que a Júlia Lopes de Almeida era uma militante, era uma ativista, né, da causa das mulheres. Ela aproveitava sua posição como uma mulher que pertence à elite social e econômica e ela se utilizava desses privilégios para falar sobre a posição da mulher na sociedade brasileira, na sociedade carioca, na sociedade brasileira. E nós temos aqui personagens femininas com muita importância na narrativa, com camadas, com profundidade. Então, nós temos aqui personagens femininas construídas de uma forma verossímil. E, ainda que seja de forma tangencial, somente pela personagem Sancha, nós temos aqui um olhar também sobre as mulheres negras tentando sobreviver em uma sociedade que, até pouco tempo atrás, era escravocrata. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessas breves dicas aqui, né, nesse Drops de dicas de leituras obrigatórias da URGS. Mais uma vez, peço a vocês para que deixem like no vídeo, se inscrevam no canal do Universitário Litoral, clica no sininho para ativar as notificações e pode seguir a gente nas redes sociais. Desejo a vocês um forte abraço e bons estudos.